Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Já estava aqui te esperando, porque agora tem aquele assunto que você adora dar palpite aqui, está muito antenado com o que acontece na educação. Pois bem, anunciamos que o governador Mauro Mendes, ontem a gente anunciou que daria uma coletiva de imprensa para explicar como seria o retorno às aulas diante de tanta polêmica, com o sindicato não querendo retornar antes da imunização completa e também cobrando biossegurança. Vamos então conferir o que tem de novidade aí para o retorno às aulas no dia 3 de agosto. Participaram da coletiva o governador Mauro Mendes e os secretários da Casa Civil e Educação. Os gestores apresentaram as ações de biossegurança, como enfrentamento à disseminação da Covid nas escolas. Seria um retorno seguro, com a distribuição de 2 máscaras faciais de tecido lavável com dupla camada para cada estudante e profissional da escola. Luvas, toucas e demais EPIs para funcionários. 2 termômetros infravermelhos corporais sem contato. E também material de limpeza, de higienização e sanitização, incluindo também álcool em gel. O retorno no formato híbrido para toda a rede seria desta forma. Ou seja, metade da sala de aula assiste presencial e a outra parte virtual, com alternância dos estudantes toda semana. Para atender 100% da rede, o Estado vai contratar 4.700 servidores da educação. O governador citou a posição do Sintep, do sindicato da categoria, que é contra o retorno das aulas, e pontua que esta postura não é a mesma da maioria dos professores. Então, aquilo que está acontecendo na rede hoje está agradando, com certeza, a maioria. Descontentamento sempre tem, oposição sempre tem. O sindicato ele faz um sindicalismo que, ao meu ver, está perdendo o objetivo, esse radicalismo sectário, sempre do contra. Isso não é aquilo que a sociedade, e tenho certeza que a maioria dos professores querem para a nossa educação. Perguntei, inclusive, para muitos que foram a esse meu encontro, que eu tive a oportunidade de conversar, estavam prontos, preparados e ansiosos para estar em sala de aula. Tenho certeza que, independente de posição sindical, a maioria da rede quer voltar e a maioria da rede vai estar e as aulas vão iniciar no dia 3. Então, os professores com comorbidades que ainda não tomaram a segunda dose da vacina, eles vão permanecer em teletrabalho até 15 dias após a conclusão do ciclo vacinal. Os professores que não foram vacinados, que é do grupo de risco, esse mantém em casa, que não foi vacinado as 2 doses. Ele vai permanecer em atividade remota. Agora, esse grupo de risco aí, que já foi vacinado 2 doses e passou os 15 dias, ele retorna à sua atividade presencial. Recursos financeiros adicionais foram enviados às escolas com acréscimo de 45%. E em casos de surtos de Covid-19, se houver, já tem definição de como proceder. Veja bem, nós temos um plano de contingência bem definido e com os profissionais da educação, todos com toda a orientação, com toda a cartilha e todos receberam formação. Aquela sala de aula que o aluno ou o próprio professor apresentar sintomas ou até mesmo for contaminado, você tem que isolar aquela sala de aula e monitorar nos próximos dias. E se outras salas forem apresentando aí também contaminação, algum professor, algum estudante, aí você tem que isolar a unidade. Então, o nosso plano de contingência está bem definido, foi elaborado em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde. O que manda nesse momento que a gente está discutindo é monitoramento e avaliação. A ciência já provou que o ambiente escolar é um ambiente seguro, e aí eu não estou falando nem da questão da vacinação. Hoje os nossos profissionais da educação, na sua maioria, já recebeu a primeira vacinação. A ciência também fala, a partir do momento que você recebe a primeira vacinação, você já tem uma imunização ali satisfatória. Se você apresentar e for contaminado, você terá sintomas leves. Então, a gente está muito tranquilo em relação a essa decisão. O monitoramento tem que ser muito forte, por isso nós temos a nossa comissão que acompanha, nós temos as diretorias regionais de ensino, que são 15 espalhadas no estado de Mato Grosso, para acompanhar e avaliar para que nós tenhamos aí um retorno seguro. Ao final, o que nós queremos, estamos planejando, existe um conjunto de ações que estão sendo sistematicamente pensadas e executadas para que no médio prazo nós consigamos tirar
o Estado do Mato Grosso dessa vergonhosa posição que é ser a 22ª pior educação entre os 27 estados brasileiros no ensino médio. Isso é uma posição muito vergonhosa para o nosso estado. Bom, gente, então o governador trazendo aí medidas de biossegurança para o retorno às aulas, uma questão bastante polêmica e muita gente acha, professor Kleber, que o professor não está trabalhando neste momento, viu? Mas existiu aí um período extenso de teletrabalho, daqui a pouquinho a gente vai poder explicar melhor o que significa isso, né? Mas aí fica para os senhores comentar, está correto o retorno às aulas de acordo com todo o planejamento de biossegurança? O governo está sendo aí, cumprindo com a parte dele, sendo prudente nesse sentido, né, de tentar mostrar para os professores e para os alunos e principalmente para os pais, de que algumas escolas têm estrutura suficiente para poder fazer com que as aulas possam retornar com toda a segurança, né? No papel tudo é muito lindo, a apresentação é maravilhosa, né? Eu espero realmente que na efetividade prática isso aconteça. Nós sabemos que algumas escolas não têm, de certa forma, estrutura suficiente para poder realmente promover essas medidas de biossegurança suficientes para inibir ou acabar com a contaminação em sala de aula, né? Apesar de sabermos também, inclusive reforçando a fala do próprio secretário estadual de saúde, Alan Porto, de que realmente... Educação, desculpa. Alan Porto, obrigado, Kleber, né? De que a contaminação em escola, realmente o percentual é muito pequeno e isso já ficou comprovado em alguns estudos que foram feitos principalmente nos países, nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, o governo, só 3 estados não vão retornar às aulas em agosto, né? E a tentativa é que realmente esses professores retomem as suas atividades normais. E o mais importante de tudo isso é o seguinte, o professor que não tomou as 2 vacinas, as 2 doses para fechar o ciclo de imunização, vai ficar em casa, de forma remota, né? Da mesma forma que nós temos professores bons, né, que querem retomar a aula, já estão vacinados e que apoiam exatamente essa iniciativa do governo, nós temos professores que infelizmente não querem nada com nada, né? Querem aproveitar a situação, serem oportunistas, né? E continuarem aí nessa onda de que não vai dar certo e eu estou com um problema, né? Eu ainda não quero retornar. Enfim, mas esse é um debate longo, mas eu acho que pelo menos o Poder Executivo fez o papel dele. Kleber Lima. Olha, eu acredito que não tem ambiente para não ter aula mais, tem que ver, tanto que o Sintep até agora, hoje é terça-feira, estamos há 8 dias da data anunciada, né, para o retorno das aulas, ainda não convocou a Assembleia prometida para submeter essa posição lá. Então, talvez esteja sentindo que não vai ter ambiente, né, para não passar. E é voltar às aulas com todas as medidas necessárias. E eu acredito também, viu, professor, que na medida que vai voltando é que você vai mesmo vendo na prática o que está precisando corrigir, né? E você planeja a coisa e voltar às aulas aí para a gente ir retomando aos poucos a normalidade. Pena que eu acho que, quanto à pandemia, a notícia mais grave que tem aí no Brasil é que andou faltando vacina, né? Pois é. Para muitos lugares do Brasil, muitas prefeituras suspenderam a vacinação até chegar mais vacina. O Queiroga ontem anunciou mais um pouco de repasse, mas para você ver, né? Ele nem a vacina obrigatória assim estava conseguindo dar, imagina se ia cumprir aquele prometido para Cuiabá sobre as vacinas extras para a Copa América. Daqui a pouco a gente fala mais da vacina, que é importante, viu, Kleber? Mas só para ler agora as mensagens em relação à educação, esse retorno às aulas aí, que a vacina e o retorno às aulas, né, tá tão intrínseca que a gente precisa comentar a respeito das 2 questões. Vamos aqui a mensagem da educação, seguinte, olha, várias pessoas depois do retorno às aulas tiveram novos surtos de Covid. É o Júnior Ferreira, lá de Rondonópolis, né? Vários países, ele está dizendo aqui. Bom dia, estou acompanhando sobre a volta às aulas, mas que eu saiba, quem foi vacinado foram os professores e não os alunos, que são maioria, e utiliza ônibus para ir para a escola. Bom dia, Gavilha Linda, professor e Kleber. Não votei no governo que está aí. Contudo, ele está certo quanto ao retorno às aulas. Os professores não querem retornar às aulas enquanto todos os alunos não forem vacinados. Mas para ir para os shoppings, casas noturnas e até reunirem para encher a cara sem máscaras, podem? Explica aí, Kleber e professor. Moradora indignada lá do distrito da Guia.
Sobre as mensagens de professores folgados, uma professora está se defendendo aqui em relação, né, à avaliação de muita gente em relação ao retorno às aulas e o tempo de teletrabalho, né? Nós, professores, estamos com carga de trabalho excessiva, produção de apostila e socialização ao aluno sem acesso à tecnologia e correção das mesmas, aulas em grupos de WhatsApp, Google Meet e outros recursos. Sabem o que é ter 20 turmas com 35 alunos em seu celular? Atendimento aos responsáveis fora do horário de trabalho, atendimento no plantão tira dúvida, muitos pais e mães não sabem. Apoio em contraturno para carga horária complementar, trabalho além da carga horária semanal, produção de roteiros de estudos, controle de entrega e devolução das apostilas que muitos pais, mães e alunos não cumprem a organização escolar. Não estamos em home office, estamos em teletrabalho na escola. Respeito o pensamento de todos, porém é muito triste sermos julgados folgados. Na realidade, como professora do ensino público, gostaria que todo ser humano encontrasse na educação a luz do conhecimento. Professora Lucinda Martins, ficou aí um desabafo da professora que se sentiu ofendida em relação ao fato de que nessa semana, né, muitos comentários aqui realmente eram um pouquinho, né, pesados para os professores, achando que eles simplesmente estão em casa, estão recebendo o salário, mas não estão trabalhando. E o que ela está explicando aqui é justamente o contrário. Uma grande parcela dos professores, durante todo o período de pandemia, estavam atuando em teletrabalho e tendo uma carga horária aí maior do que se tivesse em sala de aula. Eu conheço muito bem isso e reconheço que ela está coberta de razão, né? Os professores nunca deixaram de trabalhar e continuaram trabalhando e numa situação infinitamente muito mais difícil do que antes da pandemia, porque hoje você tem uma tecnologia que teoricamente não funciona, você não tem condições para dar aula com qualidade, um distanciamento, você não foi projetado para isso, a aula presencial é muito diferente da aula online, né, de forma remota, em teletrabalho, e você não tem horário, porque você acaba tirando dúvida no sábado à tarde, muitas vezes que você está com sua família, né, no domingo de manhã, por conta exatamente dessa situação que ficou ruim, não só para professores, mas principalmente para alunos e pais. Emocionalmente, todos estão muito abalados. O que eu ressalto aqui nessa história toda, tentando aí verter a verdade disso tudo, é que infelizmente, alguns professores, que são poucos professores, que não querem absolutamente nada com nada. Não querem, já foram vacinados, têm todas as condições de retornar às aulas para poder realmente fazer com que isso aconteça de forma plena em sala de aula e não querem saber, entendeu? Não querem saber e ficam nesse malabarismo todo aí se defendendo. Então, eu acho que o que não representa a maioria dos professores. Com certeza. E, Kleber, aí entra aquela questão da vacinação, a gente viu que teve pai aqui que mandou, tá, tudo bem, o professor foi imunizado, mas o meu filho não foi, os alunos não foram imunizados, né? Não chegou a vacina para essa faixa etária de quem está na educação. Mas aí o secretário falou a respeito disso, ele disse o seguinte, olha, nós, é claro que estamos fazendo o possível para que não tenha um surto de Covid já no retorno às aulas, mas se houver casos, existe aí todo um protocolo, por exemplo, o aluno está com febre, porque vai ter análise ali da temperatura, na chegada, então não vai. E se for, tem que ter um isolamento depois, né, de todos que tiveram contato com esse aluno, mas é preciso experimentar o retorno às aulas. Então já tem um planejamento aí em casos de contágio na rede estadual de ensino. É isso aí. Acho que dentro das possibilidades, o retorno é apontado aí pelo governo como seguro, né? Exatamente. Voltar aí tomando as medidas, né, de biossegurança. Possíveis, né, de biossegurança. Desde o deslocar, né, como o professor gosta de lembrar, desde a hora de pegar o ônibus, não deixar de usar máscara, levar o álcool amarradinho na mochila, pegou no corrimão do ônibus, depois passa o álcool, evita ficar sem máscara. Porque lá no ambiente da escola é mais tranquilo, é mais seguro. É um ambiente mais seguro, inclusive. Você não vai para o shopping de final de semana com seu amiguinho, dentro do ônibus, das mesmas medidas de biossegurança que você vai tomar para ir ao shopping, você vai correto. Tá certo, nós falamos tanto sobre corrupção no programa de hoje, tem aqui a operação acontecendo neste momento. Vou destacar aqui diretamente da fonte da Polícia Judiciária Civil, que deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Mustela Putórios,
para cumprimento de 31 Furão. ordens judiciais dentro do inquérito que apura crimes contra a ordem tributária e de organização criminosa praticados em um posto fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, lá do município de Barra do Garças. As ordens judiciais são cumpridas em Mato Grosso, Goiás e também Santa Catarina. Com o apoio da Cefaz, a operação cumpre 11 mandados de busca e apreensão, 6 instalações de tornozeleira eletrônica, 10 mandados de intimações visando a proibição de frequentar o pátio do posto fiscal, 2 suspensões do exercício da função pública da unidade de fiscalização de Barra do Garças e 2 proibições de atividade econômica ou financeira no raio de 1.000 metros das intermediações do posto de fiscalização. Olha só, a investigação tem por objetivo desarticular uma organização criminosa responsável por um esquema de sonegação fiscal consolidado com furo de posto, cujo fato gerou prejuízo aos cofres estaduais. De acordo com a Defaz, a ação dos batedores aí, dos investigados, auxiliou de 15 a 20 caminhões diariamente, que deixaram de recolher aproximadamente 50 milhões de reais apenas no último ano, a maior parte de ICMS. Bom, gente, esse nome difícil aí, Mustela Putórios, é o popular furão, né? Ou seja, furando a fila, né? Eu fico imaginando o sujeito que está assistindo a notícia de frente agora, ouvindo você dar essa notícia em primeira mão, dessa... Um furo, né? Nesse furo, né? Essa batida da Polícia Federal, ele assistindo, assim, caiu a casinha, né? Escuta, amor, cadê o Rivotril? Cadê o Rivotril? Gente, olha só, entendeu? Agora... Porque, olha... Esse foi localizado lá, antes dela falar o que antes é. Falar, ele já tomou, né? Kleber, olha só, é verdade, professor, eu só estou cortando aqui porque o tempo tá, voando, né? Agora sim, você lá no começo do programa, queria já falar de futebol, e eu falei, não é o momento acabou o programa, de falar. Acabou, não acabou? Tá acabando. Acabou, acho que acabou, não acabou? Aí eu disse o seguinte, vai ter que aguentar aqui até o final do programa, viu? Não queria falar de futebol naquele momento, né? Mas Só eu posso só fazer é só para não agradar o corintiano. Não aguenta. Temos imagens aí do futebol. Só em relação a essa coisa do frio, né, que vem fazer, assim, eu não estou dizendo para ninguém deixar de... Bom, já foi, depois eu falo amanhã, dá tempo. É porque, assim, eu tenho 2 aplicativos de tempo, inclusive o Clima Tempo emitiu ontem um esclarecimento sobre alguns exageros que tem havido. E em Cuiabá, por exemplo, a previsão de frio mínimo aqui na sexta-feira é de 11 graus, né? Que já é bastante frio para a nossa realidade, mas não é menos grau, ninguém vai congelar aqui, se Deus quiser. Amém. Deus quiser. Bom, agora vamos com o seu timão, Kleber Lima, né? A hora que eu quis falar, ele não quis, você ouviu, né? Vamos lá então. Cuiabá sofre revés na Arena Pantanal. O Dourado foi valente mais uma vez, lutou até o fim, mas deixou o gramado da Arena Pantanal sem pontos. O revés para o Corinthians por 2-1. Nesta última segunda-feira, brecou a ascensão do time auriverde, que vinha de 2 vitórias seguidas. O duelo foi válido pela rodada 13 da Série A do Brasileirão. O gol do Cuiabá foi marcado por Rafael Papagaio. E agora, com 12 pontos e um jogo a menos na tabela, o Cuiabá volta a campo no próximo sábado contra o Internacional lá no Beira-Rio. Pronto, Kleber Lima! Tem que corrigir aquela luminária ali, deu pra gente aí? perceber que tem uma luminária ali que está indo direto contra o rosto do goleiro, atrapalhou o Cássio ali de pegar aquela bola, corrigir. Umas coisinhas pra gente ir corrigindo aí. Tá satisfeito agora? Eu recebi uma mensagem aqui, eu acho que a gente precisa falar mais do Corinthians, viu? Mais do Corinthians? Pode invadir o Fala Brasil, eu acho que tem que falar. É minha opinião. Não vou permitir não, viu? Eu tava Bom, torcendo pro Cuiabá. Não, eu tenho que falar. Recebi a mensagem que, rapaz, vai por mim, entendeu? Eu tava torcendo para o Cuiabá, gente. Vocês não vão falar do Corinthians? Agora o Cuiabá vai, calma, agora pode ir, né? Porque não tinha como, né? Olha, gente, que pena, viu, terminar o programa, mas não dá tempo de mais nada. O Corinthians uma ótima terça-feira e até amanhã, se Deus quiser. Bicampeão mundial. Vamos corrigir essa luminária aí que atrapalhou o carro, né, galera?